Olá, pessoal, tudo bem? Gostaria de agradecer a presença de todos no webinar sobre seleção de respiradores reutilizáveis, organizado pela 3M. O chat está disponível, então, para quem quiser enviar perguntas ou comentários. E no final, a gente vai ter um tempo para responder os questionamentos. Eu vou me apresentar. Meu nome é Sabrina, sou formada em Química pela UFSCar. Estou há 4 anos como especialista de desenvolvimento de aplicação na 3M, justamente com foco em proteção respiratória. Sou ministrante de workshops e treinamentos nos clientes na 3M, focado principalmente em proteção respiratória, PPR da Fundacentro, normas e aplicações. Bom, a ideia de hoje é a gente conversar a respeito de seleção de respiradores reutilizáveis. Lembrando que existe também um treinamento de seleção de respiradores descartáveis, tá? E esses treinamentos, eles são complementares. Então, quem não assistiu o de seleção de respiradores descartáveis, eu recomendo que assista em um segundo momento, tudo bem? Qual que é a ideia de hoje, tá? O escopo do nosso treinamento. Nós vamos passar brevemente a respeito dos riscos respiratórios, para a gente se contextualizar, tá? A respeito deste assunto. Tipos de filtros e cartuchos, carvão ativado e as propriedades. Software de cálculo de vida útil. Então, este é um tópico bastante interessante que a gente vai abordar. E ao final, vou mencionar a respeito do guia de seleção de respiradores, tá? Então, essa é a ideia do treinamento de hoje. Lembrando que eu tentei trazer os principais tópicos a respeito deste assunto, tá? Para consolidar nessa 1 hora de treinamento. Mas depois, num segundo momento, a gente pode aprofundar mais a respeito destes assuntos aqui listados. Bom, falando a respeito de proteção respiratória, né? Gostaria até de retomar esse método dos 4 passos, que é um método que a gente utiliza na 3M, justamente para assegurar a eficácia da proteção respiratória, tá? Então, no fim, qual que é o objetivo, né, de se utilizar um respirador? É que a pessoa esteja de fato protegida contra os riscos respiratórios presentes no ambiente de trabalho, tá? E aí, como que a gente faz isso, né? Existe uma metodologia, que são justamente esses 4 passos aqui listados, que nos auxiliam na tomada de decisão. Então, a gente começa aqui com o passo 1, que é justamente a identificação dos riscos respiratórios. Então, o que o técnico de segurança, né, a equipe da segurança, precisa se preocupar em identificar e mapear esses riscos respiratórios, tá? Então, no próprio PPRA, é um documento em que é listado, né, todos esses tipos de riscos, e é com base nisso que nós vamos tomar as decisões subsequentes. O passo 2 é justamente a compreensão dos efeitos dos contaminantes à saúde. Então, o que foi identificado no passo 1, a gente precisa compreender se, conforme a concentração e a toxicidade da substância presente ali no ar, se aquilo compromete a saúde do trabalhador, a saúde da minha equipe. Tudo bem? Feito isso, uma vez identificado que sim, esses contaminantes podem comprometer a saúde do trabalhador, nós precisamos então proteger a equipe, tá? Até aqui no passo 3, eu já direcionei para a seleção do respirador adequado, mas a gente vai entender que o EPI, na verdade, é a última opção. Eu vou falar mais a respeito disso no próximo slide. Mas é importante selecionar o respirador adequado, até por isso, né, a gente está trazendo esse treinamento para mostrar para vocês quais as diferenças aí dos respiradores, para que no momento da seleção, de fato, escolha um respirador adequado aí ao risco identificado.
E aí, por fim, mas não menos importante, né, o uso correto do respirador. Então, o trabalhador, quando ele recebe o respirador, ele precisa saber usar, ele precisa saber colocar, precisa saber higienizar corretamente, guardar corretamente, trocar os filtros e cartuchos de acordo com uma periodicidade pré-estabelecida pelo técnico de segurança. Então, existem diversos aspectos aqui também que precisam ser levados em consideração para, no final, garantir, né, assegurar a eficácia da proteção respiratória. Conforme eu tinha falado, né, então o EPI, na verdade, ele é a última opção dentro de uma cadeia de escolhas, tá? Então, até listei aqui, né, existem diversas práticas que devem ser avaliadas e consideradas antes de simplesmente implementar o EPI, que são justamente essas medidas de proteção coletiva, tá bom? Com o objetivo seja de eliminar o risco, seja de substituir a matéria-prima para que eu tenha menos concentração ou até menos tipos de contaminantes presentes no ar, né? Controles de engenharia, então alguma mudança na fábrica, alguma nova disposição dos equipamentos ou instalação aí de tanto exaustores, ventiladores, tudo isso entra no controle de engenharia. Por fim, os controles administrativos, tá? Levando em consideração aí o turno de trabalho da equipe, a própria rotatividade de atividades ao longo do turno, a disposição ali da equipe no ambiente de trabalho, tudo bem? E aí, se tudo isso, uma vez avaliado, não for adequado para diminuir o risco de forma a não comprometer a saúde, né, do trabalhador, se ainda assim o risco está presente, o risco respiratório, aí sim eu vou ter que utilizar um EPI. Tudo bem? Ok, bom, quando eu falo de riscos, né, o que na verdade eu estou mencionando? Existem alguns tipos de riscos respiratórios, tá, que eu listei aqui. A gente dividiu ele em esses dois universos principais, né, de partículas e moléculas. No treinamento de seleção de respiradores descartáveis, inclusive, a gente focou bastante aqui deste lado de cá, né? E aí a proposta para este treinamento é que a gente englobe também aqui as moléculas, tá? Porque aí no caso dos respiradores reutilizáveis, aí sim a gente também tem uma opção para proteger contra esse tipo de risco, tá? Então, assim, para a gente retomar, né? Quando eu falo de partículas, o que eu estou falando? Eu estou falando de poeiras, névoas, fumos, incluindo também, né, os agentes biológicos, que seriam fungos, vírus, bactérias, tá? E aí, até para a gente lembrar, né, poeira são aquelas, aquela partícula gerada a partir da quebra mecânica de um sólido, tá? Então, seja num processo aí de moagem, de lixamento, de corte, desbaste, que está presente em N tipos de indústrias. Isso tudo pode gerar essas poeiras em suspensão, tá? Ou então, a gente tem aqui também as névoas, que aí são justamente a quebra mecânica de um líquido, tá? Então, processos como nebulização, spray, borbulhamento, tudo isso pode gerar névoas em suspensão no ar. E por fim, a gente tem os fumos, que podem ser fumos metálicos ou fumos plásticos, tá? Que aí já são esses aerossóis termicamente gerados, tá? Então, eles são formados pela condensação de vapores de metais ou plásticos que foram fundidos. Tudo bem?
Ok. Bom, agora partindo para o universo de moléculas, né? Que é o grande diferente aqui do nosso treinamento. Quando a gente fala de moléculas, a gente está se referindo a gases e vapores, né? E qual que é a diferença entre esses gases e vapores, tá? Para a gente entender a diferença, um conceito que precisamos destacar é justamente as condições CNTP. Então, condições normais de temperatura e pressão. Então, o que são essas condições normais de temperatura e pressão? Significa 25 graus Celsius e 1 atm. Tá? Então, os gases, eles são essas substâncias químicas cujas moléculas estão no estado gasoso na CNTP. Então, a 25 graus Celsius e 1 atm. E aí existem uma infinidade aí de gases, né? De exemplo de gases. Tanto o nitrogênio, o oxigênio, gás carbônico, cloro, gás sulfídrico, amônia. Então, assim, tem diversos exemplos, tá? Já os vapores, né? Qual que é a diferença entre gás e vapor? O vapor, ele é a fase gasosa de uma substância cujas moléculas se encontram no estado líquido ou sólido na CNTP. Então, a 25 graus Celsius e 1 atm, a substância estará no estado líquido ou sólido, tá? A própria água é um exemplo de um vapor, né, que pode gerar vapor. Então, a 25 graus 1 atm, ela está na fase líquida. Agora, se eu colocar água numa panela e ligar o fogão e começar a aquecer essa água, a partir do momento que ela atingir aí próximo de 100 graus Celsius, ela vai começar a se volatilizar, né? Então, isso é um exemplo de vapor. Tá? Outro exemplo de substâncias que geram vapores é justamente álcool etílico, benzeno, tolueno, tileno, thinner, entre outros. Ok? Até aqui? Beleza, então assim, né? Diante de todos esses riscos respiratórios que eu mencionei para vocês, a gente tem os respiradores justamente para proteger contra essas partículas, gases ou vapores. E até aqui, já que a gente está falando de respiradores reutilizáveis, né? Trouxe alguns exemplos de respiradores reutilizáveis da 3M, mas o que eu queria destacar é justamente alguns pontos interessantes dessa plataforma, tá? Como o nome já diz, ele é reutilizável. Então, a gente vai ter um benefício aí no que diz respeito à durabilidade. Então, por exemplo, enquanto um respirador descartável talvez durasse 1 dia, 2 dias, 3 dias, dependendo da condição do ambiente em que o trabalhador está inserido, o respirador reutilizável vai durar muito mais. Aí nós estamos falando a respeito de meses ou até anos, tá? Depende muito de como é a forma de uso e o cuidado com o respirador, tá? Mas se cuidar direitinho, manter a prática de higienização, vai durar bastante tempo, tá? Um ponto interessante também a respeito do conforto, tá? Esses respiradores, eles foram desenhados justamente para terem uma boa estabilidade no rosto do usuário, tá? Inclusive o design deles, ele é propício para isso, né? Para se encaixar bem ali em torno do nariz, principalmente. E além disso, ele tem 3 tamanhos, tá? Aí vai depender de cada fabricante, mas no caso da 3M a gente tem PMG para todas essas opções, seja ela facial inteira ou semifacial, tá? E aí cada usuário, né, cada pessoa, ela tem um tamanho e um formato de rosto diferente.
Então, é normal que pessoas usem tamanhos diferentes de respirador, seja ele P, M ou G, tá? O que define o tamanho do respirador para cada pessoa é justamente o ensaio de vedação, tá? Ensaio de vedação descrito no PPR da Fundacentro. Bom, um ponto importante, né, a respeito da higienização. Então, assim, por mais que eu tenha mencionado que ele dura bastante, precisa lembrar de que estes respiradores precisam ser higienizados aí com água e sabão ao final do turno, tá? Para garantir essa vida útil prolongada. Então, é normal, né, ao utilizar um respirador reutilizável, principalmente no calor, que é no caso do Brasil, as pessoas suarem utilizando ele. E aí acaba que o suor fica aqui, né, depositado na estrutura interna do respirador. Então, precisa fazer higienização aí após o uso, tá? Para garantir que o respirador ele esteja íntegro. E aí, por fim, ele tem uma facilidade de ajuste, né? Então, a gente tem aí os tirantes que podem ser ajustados justamente para dar maior sustentação e conforto ao se utilizar o respirador reutilizável. Bom, trouxe aqui justamente os filtros que precisam ser encaixados nos respiradores reutilizáveis, né? A gente, aí conforme o risco respiratório, vai usar um modelo, né? Um modelo ou outro, tá? Então, assim, até para filtros para particulados, o que a gente tem aqui? Nós temos essa infinidade de filtros aqui que a gente chama de filtros bolacha, né, até pelo formato dele, tá? Mas que aí tem uma manta filtrante justamente para reter todo esse particulado aqui sobre a manta filtrante, tá? Então, a gente tem tanto P2 quanto P3, tá? Então, o P2, ele seria equivalente aí a um PFF2, que vai filtrar poeiras, névoas e fumos metálicos, tá? Além de filtrar também agentes biológicos. Já o P3 vai filtrar poeiras, névoas, fumos, os próprios agentes biológicos, conforme comentado, né? E além disso, ele também protege contra partículas altamente tóxicas, tá? Ou aqueles radionuclídeos, que a gente chama, né? Que são partículas com núcleo radioativo, tá? Então, existe uma equivalência aí entre PFF2 e P2, PFF3 e P3. Tudo bem? Bom, aqui eu até especifiquei o tipo, né? Então, a gente tem aí diversos tipos de filtros para particulados, e inclusive alguns que têm uma fina camada de carvão ativado, tá? Que vai proteger contra baixas concentrações aí de, por exemplo, aqui, né, vapor orgânico e gás ácido, tá? E o que significa essas baixas concentrações? São concentrações abaixo do nível de ação, ou seja, metade do limite de tolerância da substância. Tudo bem? Então, é para realmente aquele alívio do odor incômodo, tá? E aí, da mesma forma, a gente tem aqui também a linha P3 com alguns tipos de filtro com esse alívio de odores incômodos. Ok? Bom, no caso de cartuchos químicos, trouxe também aqui para vocês verem, né, os tipos de químicos específicos para cada cartucho. Então, a gente tem, por exemplo, cartucho para vapores orgânicos, gases ácidos, vapores orgânicos mais gases ácidos, tá? Amônia, formaldeído, multigases. Então, dependendo do que eu tiver na área, eu vou escolher um ou outro,
tá? Sabrina, será que então eu posso simplesmente utilizar o multigases, porque aí ele tem um range aí de proteção maior do que comparado aos outros? A minha resposta é depende, né? Porque o que a gente precisa lembrar? O que a gente precisa levar em consideração? Se eu tiver um ambiente em que só tem vapores orgânicos, né, é melhor que se utilize um cartucho específico para vapores orgânicos, tá? Do que um multigases. A gente vai entender mais para frente a respeito do carvão ativado, mas esses cartuchos, eles sofrem um tratamento justamente para ter afinidade pelo contaminante. Que no caso do multigás, vai ter um tratamento para ter afinidade por diversos tipos de contaminantes. Sendo que o de vapor orgânico, ele vai ter um tratamento 100% para vapor orgânico, tá? Então aqui eu vou estar utilizando o cartucho na sua totalidade. Já no 6006, né, que é para multigases, eu estaria utilizando o cartucho parcialmente. Então a durabilidade dele seria menor do que a do 6001. Tá? Então, é esse tipo de balanço que a gente precisa fazer no momento de selecionar aqui, no caso, o cartucho químico. Bom, vamos lá. E se eu tiver os dois casos? Então, Sabrina, eu tenho tanto particulado quanto vapor orgânico, né? O que eu faço? Então, existe uma opção que a gente chama de filtro combinado, tá? Que ele leva em consideração as duas proteções. Então, ele tem tanto o carvão ativado quanto a microfibra. Tudo bem? Então, a gente tem essa opção que ela é em conjunto, tá? E que ele não separa. E a gente tem essa opção que é até mais comum, tá? De ver no mercado, que é justamente essa troca independente. Então, a pessoa usa o cartucho químico para o vapor orgânico específico, né? E usa um filtro para particulado. E aí, utiliza-se de um retentor para prender os dois. Então, quando eu precisar trocar um ou outro, a troca é independente, tá? E aí, isso gera, inclusive, um saving aí, né? No caso de trocar realmente só quando precisa um ou outro, tá? E até falando a respeito de troca, nesse treinamento a gente vai falar bastante a respeito da troca programada aqui do cartucho químico, mas eu queria lembrar que esses cartuchos particulados, eles também têm alguns aspectos que precisam ser avaliados para ser feita a troca, né? Então, assim, um grande principal aspecto da troca programada de filtros para particulados é justamente a dificuldade para respirar. Então, assim, tem tanto contaminante aqui, mas tanto contaminante preso na manta filtrante, né, que quando a pessoa puxa o ar, parece que fica mais difícil para respirar, tá? Então, isso é um indicativo de saturação do filtro, e aí, como consequência, é necessário realizar a troca desse filtro. Mas de quanto em quanto tempo, Sabrina? Depende, né? Depende da quantidade e da concentração do contaminante que você tem na área, né? Pode ser que sature este aqui, por exemplo, em 1 semana, em 2 semanas, em 1 mês, 3 meses, em 2 dias. Não sei. Então, é importante testar na área, né, para até entender como que vai performar este filtro, para assim definir a troca programada. Lembrando que se ele furar, rasgar, amassar, enfim, qualquer coisa que interfira na integridade física deste filtro, ele também deve ser trocado. Tudo bem? Nós vamos falar já já a respeito da troca do cartucho. Bom, uma dúvida frequente que aparece, né? Mas e aquele respirador cinza? O que acontece? Este respirador, ele tem uma camada aí para
particulados, tá? Mas além disso, ele tem uma fina camada de carvão ativado, tá? Essa fina camada, ela vai proteger justamente contra baixas concentrações aí de gases e vapores, tá? Que são aqueles odores incômodos, igual eu tinha mencionado dos filtros bolacha, que a gente tem alguns modelos que também tem essa fina camada aí de carvão ativado, tá? E aí ele vai ser utilizado para baixas concentrações, que são exatamente aquelas concentrações até o nível de ação, que é metade do limite de tolerância. Tudo bem? Para concentrações mais altas, aí este não vai ser o suficiente, justamente porque a quantidade de carvão ela é menor, tá? E aí a gente precisaria considerar utilizar, por exemplo, aí um cartucho químico. Tudo bem? Bom, vamos lá. Quando a gente fala de carvão ativado, né? Aqui eu até trouxe uma imagem que mostra o funcionamento aí do processo de retenção dos contaminantes, tá? Na verdade, esse processo de retenção é um processo de adsorção de moléculas. Então, vamos considerar aqui, né, um ar contaminado, tá? Aqui é um carvão ativado, cortado, né, numa horizontal aqui para a gente enxergar ele de perfil. E o fluxo de ar, ele vai estar nessa direção. À medida que o ar contaminado passa através do carvão ativado, vocês podem ver que ele tem diversos poros, tá? Todas essas entranhas, que são chamadas de sítios ativos, são os responsáveis por capturar todo esse contaminante ao longo deste leito do carvão ativado, tá bom? Então, aqui vocês podem até ver na figura, né? Tá tudo aqui absorvido no carvão ativado, tá? E aí, lembrando que uma vez que todos os sítios ativos estão preenchidos, aí isso indica que o carvão ativado saturou, tudo bem? Ó, até trouxe para vocês aqui um ponto interessante, né? Que é justamente a máxima concentração de uso. Então, assim, para cada tipo de cartucho, existe uma máxima concentração de uso, tá? Que eu não posso ultrapassar. Então, para cenários em que eu tenho concentrações extremamente grandes, aí realmente eu preciso avaliar se esta solução será apropriada ou não, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, classe 1, que são os cartuchos pequenos, que são justamente os cartuchos que eu mostrei para vocês nos slides anteriores, que é o portfólio da 3M, é justamente o classe 1, tá? Para cada tipo, a gente tem uma máxima concentração de uso, tudo bem? Seja ela de 1.000, 300, 100, aí depende, né? Existe também o filtro de baixa capacidade, que são estes aqui, tá? Eles já são 1/4 facial, então um respirador menor, tá? Com uma máxima concentração de uso também menor, tudo bem? E aí a gente tem também filtros classe 2 e classe 3, que aí realmente eles já são bem maiores, inclusive alguns modelos são tão grandes e até de certa forma pesados que é necessário prender ou no peito ou nas costas do trabalhador, justamente para não comprometer com a ergonomia aí da pessoa que está desempenhando a atividade, tá? Porque lembram que o cartucho ele fica conectado no respirador, tá? E se ele for muito pesado, acaba que o peso projeta o rosto e o pescoço da pessoa para frente, né? Então, para quem usa o respirador aí por muitas horas de trabalho, muitas vezes até 8 horas por dia, realmente isso é um fator a ser levado em consideração, tá? Então, assim, por mais que tenha essa máxima concentração de uso maior, precisa levar isso em consideração, que é a ergonomia aí do conjunto, tá?
Lembrando também, né, que esses cartuchos, eles não podem ser utilizados em concentrações superiores a IPVS, tá? Então, IPVS é imediatamente perigoso à vida e à saúde. Então, dependendo do contaminante, ele vai ter uma concentração IPVS, que eu não posso utilizar de maneira nenhuma esses tipos de cartucho, porque ele não vai dar conta, então ele vai saturar em segundos. E aí, à medida que ele saturar, o contaminante vai passar direto, tá? E vai chegar nas vias respiratórias do trabalhador, tá? Então, assim, até tomando como exemplo, o PVS da amônia é 500 ppm, tá? Então, assim, de nada adianta eu ter um cartucho, talvez classe 2 ou classe 3, né, que tem essa máxima concentração de uso extremamente alta, sendo que na prática a concentração em PVS, inclusive, é menor. Então, aqui estaria, né, superdimensionando, tá? Então, porque essa solução, essa alternativa não pode ser utilizada em concentrações imediatamente perigoso à vida e à saúde. Tudo bem? Bom, o que acontece, né, quando a gente, até mostrei para vocês aqui a respeito do cartucho, do interior do cartucho, né, com o carvão ativado, aqui é um exemplo de um sítio ativo, né, que são essas ranhuras, tá? Dependendo do contaminante que tiver na área, muitas vezes, no caso das indústrias, é uma mistura, né, de vapores orgânicos, uma mistura de produtos químicos que geram aí gases e vapores, tá? Tudo isso, dependendo das propriedades físico-químicas ali do vapor, do gás, ele vai ter uma interação diferente no sítio ativo, e pode até, inclusive, causar uma competição de sítios pelo sítio ativo entre os componentes aqui, tá? Até para vocês verem a diferença, né? Então, trouxe para vocês 2 exemplos. Então, aqui a gente tem a acetona, a gente tem o tolueno, são ambas substâncias largamente utilizadas na indústria. E aqui a gente pode perceber o quanto eles são diferentes, né? Então, a acetona, ela possui uma fórmula molecular muito menor, enquanto que o tolueno, uma fórmula molecular muito maior, tá? E aí, o que a gente vê aqui, né? O ponto de ebulição da acetona em 56 graus Celsius, enquanto que o ponto de ebulição do tolueno, 110 graus Celsius. Tá? Então, o que é esse ponto de ebulição? Né? A quantidade de energia que eu preciso fornecer para a substância passar do estado líquido para o estado gasoso. Concordam comigo que a acetona ela vai passar para o estado gasoso muito mais fácil, né, do que um tolueno, que é uma molécula mais estável, tá? Então, a acetona ela tem uma volatilidade maior, tá? Isso até mostrado aqui na pressão de vapor de ambas as substâncias, que é inversamente proporcional ao ponto de ebulição. Então, assim, o comportamento dessas substâncias dentro de um carvão ativado vai ser diferente, tá? Então, não tem como eu simplesmente considerar num grupo aí de vapores orgânicos que tudo, né, vai se comportar de forma similar, porque não vai, né? Aqui mesmo a gente está vendo a diferença na estrutura físico-química dessas substâncias e aí o impacto que isso vai causar depois na interação com o carvão ativado, tá? Então, enquanto que o tolueno é uma molécula muito mais estável, inclusive estável na interação com o carvão ativado, a acetona ela é muito mais instável, ela é mais volátil, tá? Isso significa que a durabilidade do meu cartucho químico pode ser menor, tá? No caso de vapores orgânicos mais voláteis. Vou trazer algumas simulações para vocês verem que exemplifica muito bem isso que a gente está conversando. Bom, propriedades de alerta, isso é um ponto interessante, né? O que são propriedades de alerta? Tá? Propriedade de alerta, como o nome já diz, né?
é alguma propriedade que a substância tem que nos alerta de que ela está presente. Seja odor, gosto, irritação. Então, tudo isso é um indicativo de que, opa, tem algum contaminante aqui presente no ar, tá? E que eu preciso me preocupar, né? Então, se eu estou utilizando um respirador e estou sentindo cheiro, gosto, irritação do contaminante, sinal de que tem alguma coisa errada, né? Seja o respirador que não está bem posicionado no rosto, seja o tamanho do respirador, que talvez não esteja adequado, ou até o cartucho que já saturou, né? Então, propriedade de alerta realmente nos auxiliam. No entanto, não são todas as substâncias que têm propriedade de alerta, né? Então, determinadas substâncias não têm o cheiro. Então, aquela história de que vou esperar sentir o cheiro do contaminante para eu trocar o cartucho, aí realmente não faz sentido, né? Eu vou ficar esperando sentir o cheiro, sendo que a substância não tem cheiro. Então, é algo preocupante, tá? Então, a gente não pode, né, se limitar às propriedades de alerta para definir a troca do cartucho. Além disso, um outro conceito interessante é justamente esse limiar de odor. O que é esse limiar de odor? É a menor concentração da substância que é perceptível pelo olfato humano, tá? Então, eu preciso ter uma determinada concentração ali da substância para eu conseguir sentir o cheiro dela, senão não vou sentir, né? Só que, em contrapartida, muitas vezes, né, se a gente olhar aqui nesse gráfico, ó, limite de exposição, o limiar de odor, ele está acima do limite de exposição, tá? O que isso significa? Que quando eu começar a sentir o cheiro da substância, significa que eu já estou exposto a ela, tá? Então, isso também é preocupante, dependendo do tipo de substância, isso vai representar aí já que eu estou exposto a um determinado contaminante, tá? E nós não queremos isso. Nós queremos que, de fato, o trabalhador esteja protegido ao usar, né, um cartucho químico, né? E um outro ponto, né, também interessante relacionado a isso que a gente está discutindo é justamente a fadiga olfativa. Então, o que é essa fadiga olfativa? É a perda do poder de percepção do odor da substância com o passar do tempo. Tá? E isso é comum, inclusive, gente, no nosso dia a dia, né? O quanto o nosso nariz, infelizmente, ele é limitado. Então, se a gente entra, por exemplo, numa loja de perfume, o primeiro contato ali, né? A gente vai sentir o cheiro dos perfumes, né? Vai sentir um cheiro agradável. E aí, à medida que eu vou, por exemplo, experimentando o cheiro de outros perfumes, né? Então, talvez eu pegue ali, separe 5 perfumes que eu gostaria de sentir o cheiro. Concordam comigo que quando chegar no terceiro, no quarto, no quinto frasco de perfume, o meu nariz já começa a confundir todos os cheiros, né? Então, aquele primeiro perfume que a princípio eu tinha achado maravilhoso, de repente já não é mais tão gostoso, né? De repente já parece que não faz mais tanto sentido, você não está mais assimilando, né, muito bem aquele odor. Então, justamente por isso, né, o nosso nariz, ele tem essa fadiga olfativa. Então, ao longo do tempo, a gente perde a capacidade de sentir o cheiro das coisas, tá? Isso é aplicável à fábrica também, né? Quantas vezes a gente já não conversou com algum trabalhador que manipula uma substância que tem um cheiro muito característico, né? Mas que ao longo do tempo, seja meses, anos, né, sendo exposto àquele cheiro, ele já nem sente mais o cheiro.
E aí vem uma pessoa de fora deste contexto, né? Que na hora que entra na fábrica, a primeira coisa que percebe é justamente aquele cheiro característico que a equipe que está lá todo dia nem percebe mais, tá? Então, mais um motivo, pessoal, para a gente lembrar que confiar no nosso nariz para trocar o cartucho, né, é realmente muito arriscado, tá? Muito, muito, muito arriscado, porque a gente pode se enganar. E aí, qual que é a alternativa, então, né? Então, diante de tudo isso, né? Então, como que nós vamos trocar o cartucho químico, já que eu não posso levar em consideração aí o cheiro, o gosto, a irritação do contaminante, porque a gente acabou de ver que isso é limitado, né? Isso pode, muitas vezes, nos enganar. Então, o que a 3M está trazendo aqui para vocês como solução, tá? Justamente esse software para cálculo de vida útil de cartuchos, tá? Então, assim, ele é um software gratuito. Para quem quiser acessar, pode acessar e fazer as simulações, tá? Eu vou mostrar aqui como que ele funciona, mas basicamente eu preciso de algumas informações a respeito, né, do meu ambiente de trabalho, dos contaminantes presentes ali, e aí o software, com base nessas informações, vai dar a resposta de quantas horas trabalhadas, depois de quantas horas trabalhadas eu preciso trocar este cartucho, tá? Então, é justamente o que a gente precisa, né? A gente precisa definir uma troca programada conforme o meu ambiente de trabalho. E aí, pessoal, para quem quiser logar, eu até trouxe aqui o acesso. Aqui já cai direto, tá, no software. Então, www.3m.com.br/software vida útil, tá? Na hora que vocês digitarem isso no Google, já vai aparecer justamente essa carinha aqui, tá? Se vocês perceberem, ele tem vários idiomas, inclusive português. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trocar aqui a localização justamente para que fique em português e a gente consiga trabalhar de forma mais fácil. Então, aqui, ó, vocês podem selecionar português, tá? Ou algum outro idioma, caso tenham curiosidade. E aí, ele muda aqui para a página do Brasil. O que eu vou fazer? Iniciar cálculo de vida útil. Então, eu vou clicar aqui nesse botão. E aí, ele já vai nos direcionar aqui. Na verdade, esse é um disclaimer, né? Então, assim, vocês, no momento de inserirem os dados no software, precisam estar atentos de inserir, de colocar, né, as informações corretas, tá? Então, dependendo da informação que colocar lá, isso vai influenciar na durabilidade, né, no cálculo de vida útil do cartucho. Então, precisa ter uma atenção aí nas informações colocadas para a gente ter aí, de fato, um resultado coerente. Tá? Então, vamos clicar eu concordo. Pronto. Aí, esta é a carinha do software, tá? O que eu preciso fazer? Aqui, se vocês repararem, a gente tem um campo buscar, que eu destaquei aqui, tá? Nesse campo buscar, vocês vão escrever o nome do contaminante, tá? Seja o nome do contaminante, ou até melhor, o CAS number, tá? O CAS number é o RG do produto, tá? Único e universal. Então, assim, às vezes, Sabrina, eu tô com dificuldade de localizar o contaminante. Muitas vezes, pela forma de escrever. Às vezes, alguns contaminantes têm sinônimos, né? Então, nada mais fácil do que simplesmente eu digitar o número do CAS, que aí automaticamente, né? Aí não tem erro, é a substância X. E o software vai localizar essa substância, tá? Aqui no nosso exemplo, eu até coloquei uma substância que é a nitrotolueno, tudo bem? Ó, vocês podem ver aqui nessa linha. Fiz a busca, já apareceu aqui para mim, tá? Ele tem aqui, ó,
o limite de exposição de 2 ppm. Tudo bem? O que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse botão adicionar. No momento que eu clicar no botão adicionar, automaticamente o contaminante vai aparecer aqui embaixo, tá? Que são os contaminantes selecionados. Tudo bem? Aqui, ó, nitrotolueno. E aí, o que eu preciso fazer? Preencher justamente a exposição. Então eu tenho aqui, ó, no caso da minha área, simulei aqui 5 ppm, tudo bem? Aí vocês vão consultar lá no PPRA de vocês, vão procurar lá, nitrotolueno, qual que é a concentração no laboratório? 5 ppm. Concentração no ar, né? Concentração no ar. 5 ppm. Então, eu vou colocar aqui 5 ppm. Ah, mas eu tenho outros contaminantes. Tudo bem. Outros contaminantes da mesma área. Vou escrever aqui, fazer a busca, adicionar, e ele vai aparecendo aqui. Ah, mas eu tenho 10 contaminantes. Tudo bem, pessoal, aqui a ferramenta ela é flexível, vocês podem colocar quantos contaminantes vocês quiserem. E aí vão adicionando e vai aparecer tudo aqui embaixo, ok? E aí, vou dar o avançar, né, na ferramenta, e aí vai aparecer justamente essa tela aqui, que a gente precisa responder as questões do ambiente, tá? Bem simples, pessoal. Primeiro ponto, a respeito do filtro. Aqui ele já vai dar, então, as opções de filtros para o nitrotolueno. Então, até ajuda vocês, né? Ai, qual filtro será que eu uso? Será que eu tenho que usar um vapor orgânico ou um gás ácido? Aqui já vai aparecer, tá? Então, aqui eu já consigo achar, então, aqui eu selecionei, né? Cartucho de vapor orgânico. Aqui também daria também a opção de cartucho multigás. Só que aí aquele contraponto que eu já coloquei, né? A respeito do impacto na durabilidade. Então, de vapor orgânico ele vai dar maior durabilidade. Vou colocar umidade relativa, tá? Pressão atmosférica. Então, isso aqui, pessoal, eu posso inclusive procurar no Google. Aqui é uma estimativa, né? Na minha cidade, digito no Google, eu acho aí uma média de umidade relativa e pressão atmosférica para colocar aqui no nosso software. Beleza? Temperatura de trabalho, tá? Aqui eu coloquei 30 graus Celsius. Levando em consideração aí um ambiente que a pessoa está trabalhando, talvez num ambiente externo, ou até mesmo dentro de um galpão, que a gente sabe, né, que ao longo do dia fica realmente quente. E o ritmo de trabalho? Aqui a gente tem 3 opções. Então, um ritmo leve, moderado ou pesado, que aqui, né, eu seleciono na seta. Ao clicar aqui, ele aparece uma lista suspensa, que aí eu seleciono. No caso aqui, no meu exemplo, eu coloquei moderado, tá? Aí vai depender do ambiente de vocês, da atividade de vocês. Lembrando que o ritmo do trabalho influencia justamente na frequência respiratória. Então, quem trabalha num ritmo pesado, concordam comigo que vai respirar de uma forma muito mais ofegante de quem trabalha, talvez, num ambiente, numa capela, no ar-condicionado, parado, que seria um ritmo leve, né? Então, isso também influencia na durabilidade do cartucho. Até trouxe um exemplo aqui para vocês verem o impacto aí de outro parâmetro, que é a umidade relativa. Então, eu coloquei aqui um exemplo, né, ciclohexanona em ambos os casos. A umidade relativa de um é 75% e de outro é 65%, né? O resto dos parâmetros está igual. E aqui vocês veem, ó, o impacto que a umidade relativa causa aí no cartucho. Por quê? O carvão ativado, ele tem afinidade por umidade de ar. Então, por isso que aqui a gente vê que deu muito menos, né? E aqui, pessoal, voltando ao nosso exemplo original com o nitrotolueno,
Vocês veem, ó, que aqui já deu uma vida útil muito maior, né? De 671 horas. Tá? Enquanto que para ciclohexanona tinha dado muito menos. Por quê? Porque cada contaminante vai ter uma propriedade fisicoquímica diferente e aí uma interação diferente com o carvão ativado. O nitrotolueno é uma molécula muito mais estável, então isso vai gerar uma vida útil muito maior, tá? E aí o que eu preciso fazer? Preciso ver quantas horas eu trabalho por dia, seja 8 horas, 7 horas, enfim. E aí eu vou conseguir calcular quantos dias ou meses eu vou usar esse cartucho. Bom, ele gera um relatório, tá? Então vocês podem clicar aqui e aqui a carinha dele, tá? Então vem todo o detalhe no que diz respeito a quando foi feito, qual filtro está sendo levado em consideração, qual o contaminante, quais as condições estabelecidas, e aí, né, a durabilidade, que é o grande X da questão que a gente quer descobrir, tá? Lembrando que, pessoal, que por uma boa prática de mercado, não se deve utilizar cartucho por mais de 6 meses, tá? Então, por mais que aqui possa dar muitas horas, nossa, mas no software deu que eu posso utilizar por 1 ano, tá? A boa prática do mercado é que se utilize até 6 meses, justamente porque a gente viu que o cartucho, ele tem a afinidade por umidade do ar, né? E no momento que eu tiro ele da embalagem, aí ele já está exposto à umidade presente no ar. Então, sempre levar isso em consideração, tá? Então, para quem quiser acessar, pode acessar www.3m.com.br/software de vida útil, e aí vocês podem simular o cálculo, ok? É bem simples. É basicamente isso que eu mostrei para vocês. Tudo bem? Bom, o que eu quero trazer para vocês, né? Um conceito que vai nos ajudar principalmente a definir se é uma semifacial ou facial inteira. Então, aqui, ó, a gente tem uma tabela com um fator de proteção atribuído dos diversos tipos de respiradores, tá? Então, vocês veem aqui, ó, tem descartável, semifacial, facial inteira, capuz, autônomo. E aí, cada respirador tem um fator de proteção atribuído específico. No caso de reutilizável, o que nós temos? Semifacial, com fator de proteção atribuído 10, e facial inteira, com fator de proteção atribuído 100. Tá? O que esse número significa? Quando utilizar o respirador da forma correta, segundo o PPR da Fundacentro, por exemplo, a facial inteira vai diminuir 100 vezes a concentração do contaminante. O semifacial vai diminuir 10 vezes a concentração do contaminante. Então, dependendo da concentração do contaminante, da toxicidade, né, à medida que eu aumento, eu preciso de respiradores com fatores de proteção maior. Então, eu vou subindo aqui na escala, né? Até chegar ao máximo aqui, que seriam os autônomos. Mas aí não é escopo do nosso treinamento hoje. Hoje aqui a gente está falando dos reutilizáveis, tá? Então, um número para vocês lembrarem. 10 para semifacial e 100 para facial inteira. E ó, aqui para vocês verem, né, o conceito na prática. Então, se eu tenho uma substância manipulada em um ambiente com uma concentração de 20 miligramas por metro cúbico, e aí eu tenho uma facial inteira, né, que tem um fator de proteção atribuído que a gente acabou de ver, que é 100, de acordo ali com a tabela do slide anterior, qual que vai ser a concentração dentro da máscara? 0,2. Tudo bem até aqui? Então, o que a gente fez? 20 dividido por 100, 0,2. Tá? Então, aqui, essa é a lógica por trás, né? Porque, assim, a dúvida que surge mas tudo bem, Sabrina, ter 0,2 miligramas por metro cúbico dentro da máscara? A resposta é depende,
Depende do que eu estiver manipulando aqui. Depende, né, do limite de tolerância dessa substância. Pode ser que sim, tudo bem. 0,2, né, posso usar uma facial inteira. Ou não, talvez eu tenha que usar um outro tipo de respirador. Porque 0,2 é muito alta a concentração, né, para a substância que eu estou manipulando. Então, tudo isso precisa ser avaliado, tá? E aí, pessoal, essa continha aqui, que é uma conta interessante, que é justamente o que a gente acabou de fazer, né? Eu preciso calcular o fator de proteção mínimo requerido para eu chegar na conclusão de qual respirador eu vou usar. Tá? Então, eu tenho a concentração na área do contaminante dividido pelo limite de exposição. Tá? Com base nessa relação, eu vou achar um respirador cujo FPA, fator de proteção atribuído, é maior do que esta relação. Tudo bem até aqui? Ó, para vocês verem. Onde que eu acho a concentração? No PPRA de vocês atualizado. Onde que eu acho o limite de exposição? Segundo NR15 ou a CGIH. Tá? Com base nessa relação, eu vou lá naquela tabela e vejo, nossa, posso usar, então, uma facial inteira. Ou uma semifacial já é suficiente, dependendo aqui do valor que a gente chegar. Ok? Bem simples, né, pessoal? A gente viu aquele exemplo na prática ali daquela imagem da substância manipulada, né, com a facial inteira. E aí, pessoal, o que eu queria trazer para vocês, né? Reforçar aqui o lançamento do Guia de Seleção 2020. Coloquei também o link de acesso. Digitem no Google, go.3m.com.br/guia de selecão, que é justamente o link para o guia de seleção aqui de respiradores da 3M, tá? Ó, para vocês verem a carinha dele, rapidamente aqui. A gente tem uma introdução teórica no guia, então parte do que eu, inclusive, expliquei aqui, tem no guia, tá? Inclusive outras coisas, então recomendo até que vocês deem uma olhada, deem uma lida, porque vai auxiliar bastante vocês na seleção de respirador, tá? Mas tem todo um conceito teórico, um conceito a respeito de limites de tolerância, algumas definições, né, dos riscos respiratórios, tá? E aí, então, a carinha do Guia de Seleção de Respiradores, tá? Então, nada mais é que uma lista bem completa de contaminantes, organizados de forma alfabética, tá? E que, inclusive, tem o CAS Number para ajudar vocês a localizar, que vocês podem fazer a busca aqui. E aí, eu tenho diversas informações técnicas a respeito dos limites de tolerância, seja a NR15, seja a CGIH, tem até algumas propriedades, né, aqui ó, irritante aos olhos, irritante à pele, tá? Que aí também auxilia na seleção dos equipamentos de proteção individual para o trabalhador, tá? E aí, o respirador / filtro mínimo sugerido, tá? F, aqui, que vocês podem ver, é de facial inteira, tá? Então, até por ele ser irritante aos olhos, né? Então, uma facial inteira com VO, com cartucho de vapor orgânico. Então, fica fácil, né, pessoal? Aqui a gente consegue já definir, então, o que seria o cartucho. A gente tem também o software para calcular quanto tempo dura esse cartucho. Então, dá para auxiliar a gestão aí de vocês da área. Tudo bem até aqui, gente? Sim? Bom, eu vou abrir aqui, então, para as dúvidas, para a gente responder junto algumas dúvidas que chegaram. Ó, vamos lá. O que fazer se eu não achar um contaminante no software? Legal. Bom, o que a gente precisa lembrar, tá, pessoal? O software, alguns pontos importantes. O software, ele é um software
para cálculo de vida útil de gases e vapores, tá? Então, se vocês digitarem lá no campo de busca algum tipo de contaminante particulado, seja poeira, névoa, fumo, tá? De fato, não vai encontrar, tá? Porque para particulado a gente tem um outro tipo aí de forma de calcular a vida útil, né? Lembra que eu comentei com vocês com a saturação de filtro mecânico, né? Da dificuldade de passagem de ar. Já o cartucho químico, a gente não tem essa dificuldade de passagem de ar. Aí a gente tem o software, justamente para nos auxiliar a calcular a saturação aí do carbono ativado, tá? Então, se procurar contaminante particulado, não vai achar. Outro ponto, se procurar misturas de vapores, mistura de gases, também não vai achar, tá? Então, às vezes, tem alguma substância que é comercializada aí no mercado, né? Que, na verdade, ela é uma mistura de diversos compostos, né? De específicas concentrações. No software, a gente tem aí o nome das substâncias químicas, tá? A gente não vai ter um nome, talvez, comercial, né? Dessa mistura. Então, o que precisa ser feito? Levar em consideração quais os compostos, quais são os componentes, né, os produtos químicos que compõem essa substância, essa mistura. E aí eu coloco de forma ali listada, um a um, no software. Aí sim eu vou achar, tudo bem? Então, na FISPIC do produto, também isso nos ajuda. Na hora que eu abro a FISPIC, tem ali composição. E aí, às vezes, tem 3 contaminantes ali, né? 3 substâncias, cada uma com um gas, cada uma com uma concentração. Então, extrapolo isso ali para o software. Tudo bem? Se ainda assim tiver alguma dificuldade, pessoal, a gente pede para entrar em contato com o Fale com a 3M. Então, a gente tem um número aí que vocês podem ligar, que é o 0800 013 2333, tá? Que a gente tem uma equipe suporte que pode auxiliar vocês neste processo. Tudo bem? Não só se não estiver achando, mas se tiver alguma dúvida geral no software, né? Também pode ligar. Ok? Outra pergunta. De quanto em quanto tempo eu preciso refazer a simulação no software? Preciso utilizar para calcular todas as áreas da minha empresa? Bom, vamos lá. Vou dividir a pergunta em 2. Né? Então, de quanto em quanto tempo eu preciso refazer? Vai depender das condições da fábrica. Né? Então, se houve alguma alteração no tipo de matéria-prima, ou alguma alteração de engenharia que talvez impactou na concentração do contaminante no ar, aí precisa refazer justamente para refletir a realidade da fábrica, tá? Então, realmente vai depender de caso a caso, tá, pessoal? Então, se não houve nenhuma alteração, não precisa refazer o teste, tudo bem? Bom, a respeito de cálculo de todas as áreas, né? Então, assim, é interessante que a equipe da segurança ela estabeleça uma estratégia, talvez até replicando como é dividido no PPRA, ou até replicando como é dividido, talvez, os setores, os laboratórios, tá? Para ser levado em consideração que cada grupo tem determinados contaminantes, e aí vai ter uma troca programada específica, tá? E aí essa divisão, ela precisa ser feita de forma que facilite a gestão, né? Então, para que fique claro que talvez o time da pesagem, ele vai trocar a cada 3 meses, tá? O time do ensacamento ou manipulação, aí depende de cada empresa, vai trocar a cada 5 meses. Então, fazer uma gestão ali estratégica para que fique fácil de lembrar. Lembrando que no próprio cartucho tem um espaço em branco, nos cartuchos da 3M, que você pode anotar a data que você abriu o cartucho, para lembrar depois de quando tem que trocar, né? Então, daqui 3 meses, 6 meses eu preciso trocar. Tudo bem?
Bom, pessoal, vamos para a última pergunta, então? A 3M terá indicador de vida útil para cartucho VO, cartucho de vapor orgânico? Olha, interessante essa pergunta aqui, né? O que acontece? Nos cartuchos químicos, a 3M, inclusive, estudou a possibilidade de colocar um indicador de vida útil no próprio cartucho de vapor orgânico. Então, é um indicador de vida útil que ele troca de cor, né, indicando que o cartucho precisa ser descartado, tá? E que concordo que facilita bastante na gestão, né? Mas o que acontece? Esses estudos, inclusive, foram feitos pela 3M Estados Unidos. São estudos extremamente complexos, justamente porque precisa ser levado em consideração uma série de requisitos e uma série de detalhes, tá? No que diz respeito à interação entre o indicador e o ambiente inserido e a correlação do indicador com o cartucho químico, tá? Então, existem diversos detalhes que precisam ser levados em consideração e que aí, o que acontece, né? Por essa abrangência aí de N opções, dependendo do cliente, que cada cliente vai ter um cenário, né? E aí, depender, a responsabilidade que existe, né, nesse indicador, né, de definir que é hora de trocar, a 3M, ela não conseguiu chegar numa conclusão aí confortável, tá, para inserir esse indicador de vida útil no cartucho de vapor orgânico. Então, a resposta é que, por hora, não teremos indicador de vida útil para cartucho VO, tá? Então, assim, vamos aguardar, talvez, quem sabe, num futuro, né, tenha mais estudos a respeito deste tópico, mas, por enquanto, não. Por enquanto, nós temos o software de vida útil. Então, vocês podem usar, vocês viram que é bem simples e que já nos auxilia aí no dia a dia e que direciona justamente esse tópico de troca programada. Ok, pessoal? Bom, por hora é isso. Eu gostaria de agradecer a todos aqueles que participaram e nos assistiram neste webinar de seleção de respiradores reutilizáveis. Espero que tenha ajudado, espero que tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Tudo bem? Obrigada por aqueles que também interagiram. Bom, em breve teremos mais sessões, mais edições de treinamento, então fiquem antenados aí nas redes sociais e até no próprio site da 3M, que a gente vai divulgar para vocês, tá bom? Então é isso. Até mais, pessoal.